Então nós estamos na quinta aula, não é? Semana que vem a gente encerra esse ciclo do mini curso, já com um sentimento de que pena, né? Que pena, né? O tema dessa noite é ansiedade e fé, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, Maurício? Boa noite para todo mundo. Vocês estão bem? Sim. Então tá bom. Hoje nós vamos falar de um assunto inédito, que graças a Deus ninguém tem, que é a ansiedade, certo? A ansiedade considerada o mal do século XXI. Depois da pandemia, o levantamento chegou à conclusão que houve 60% de acréscimo na procura de serviços de saúde mental, sendo que desses 60%, a grande maioria estava relacionado a desequilíbrios provocados pela ansiedade, aonde ela sai da normalidade e se torna uma ansiedade patológica ou uma ansiedade doentia. Então, o que a gente está falando aqui é uma coisa que é natural, que todo mundo tem, e a proposta aqui é a gente trazer um pouco de conhecimento técnico sobre o assunto, mas especialmente ter um entendimento de como esse mecanismo afeta e o que fazer com ele. Eu acredito que uma fala onde você só saia daqui com informações sobre um problema que você tem, não deixa de ter uma utilidade informativa, mas eu gostaria de transpor essa limitação da informação e que a gente pudesse construir um conhecimento e um entendimento para que a gente aprenda a lidar e tenha ferramentas para poder trabalhar a ansiedade que é de todos nós. Só que para que isso aconteça, dessa vez eu preciso de uma participação maior de vocês, porque a ansiedade ela é altamente individualizada. Um evento que gera ansiedade para uma pessoa, para outra pessoa não gera absolutamente nada. Então, ou vocês participam, ou vocês vão perder a oportunidade de adaptar essa temática aqui a uma realidade que é particular sua. Então, não tenha vergonha em levantar a mão, em perguntar, em participar, porque senão vai ser um desperdício de encontro aqui, certo? Tudo bem? Então tá bom. Podemos começar? Vocês têm alguma pergunta? Só para testar. Só para testar. Bom, ansiedade. Ansiedade é um conjunto de reações que são físicas, psíquicas e emocionais diante de um gatilho ou de um estímulo que uma pessoa recebe, externo ou interno. Então, quando acontece alguma coisa fora de mim, isso pode me despertar um gatilho de ansiedade, ou muitas vezes não tem gatilho externo nenhum. O meu pensamento, o meu consciente, ou muitas vezes o meu inconsciente faz uma elaboração de um determinado conteúdo pregresso, antigo, que me desperta uma ansiedade que, se eu for parar para pensar, eu não consigo nem chegar da onde ela veio e por que ela me deixou assim, certo? Além de tudo, retomam o caráter individual. Uma pessoa diante de um determinado enfrentamento, por exemplo, uma entrevista de emprego, ela pode se sentir altamente ansiosa. Para uma outra pessoa, aquilo pode ser completamente natural. Então, essa individualidade, ela é muito importante na hora da gente poder pensar na ansiedade e não generalizar as informações que eu estou apresentando aqui hoje. Tudo bem? Ótimo. A ansiedade, ela é necessária na vida da gente. A ansiedade, ela é um estado de prontidão e de enfrentamento, que, como eu falei, são reações físicas, psíquicas e emocionais que te colocam para que você tenha uma possibilidade melhor de vivenciar algum tipo de situação que gere uma exigência a você. Por exemplo, eu vou atravessar a estrada aqui na frente do supermercado da hora. Se eu não tiver ansiedade nenhuma,
eu vou desatento e o caminhão da Santana me atropela e eu morro. Se por um acaso eu tenho uma ansiedade, essa ansiedade me dá reações físicas, psíquicas e emocionais. Físicas é o quê? É um estado de atenção, aceleração mental, aumento da pressão sanguínea, batimento cardíaco, repesamento muscular e aumento da sensibilidade dos meus sentidos, fazendo com que eu ali, na frente do supermercado, olhe para os dois lados, consiga calcular a velocidade dos carros que estão descendo e tenha tanto a energia pela hiperoxigenação e batimento cardíaco e pressão mais elevada, quanto uma atividade muscular que me permita correr para atravessar a rua e chegar vivo lá do outro lado. Então percebam, a ansiedade é necessária para o enfrentamento. O seu filho, quando ele vai prestar o vestibular, se ele tem ansiedade, essa ansiedade mobiliza ele a acordar mais cedo para estudar, a prestar atenção no cursinho, não sair com os amigos para beber corotinhos sabores, e ele também prepara ele para ter uma vida mais regrada, estabelecer prioridades. Então nós chamamos essa de ansiedade positiva, uma ansiedade de enfrentamento, que empurra o sujeito para uma preparação a um desafio real que tem uma certa necessidade. Tudo bem? Por outro lado, existe uma ansiedade negativa. Essa ansiedade negativa, ela corresponde a sensações de perda de energia, de desconforto, uma sensação de inadequação, uma sensação de alteração de tempo, de presente. Eu não consigo estar aqui nesse lugar, eu estou sempre pensando no futuro, que a gente chama de pensamento acelerado ou distorção temporal. Negatividade antecipatória ou preocupação. Eu acho que tudo que pode acontecer vai acontecer, ou pior. Então essa ansiedade negativa, ela é algo que precisa ser entendido e reconhecido, da mesma forma que a ansiedade positiva tem que ser aceita e estimulada. Ficou claro isso? Ótimo. Agora, da onde vem a ansiedade? A ansiedade, para ficar gravada na mente de vocês, ela é filha do medo. O medo não é um sentimento somente. O medo é um instinto básico, fundamental para a preservação da espécie humana. O medo está presente em todos os seres vivos e alguns estudiosos, biólogos, acreditam que o medo está presente até no reino vegetal. Existe um aparelho chamado galvanômetro, que quando é colocado numa plantinha e você chega com uma tesoura ali perto, esse galvanômetro consegue medir alterações fisiológicas dessa planta se for cortado uma folhinha dela, certo? Então percebam, estamos falando de sobrevivência da espécie. Então, o ser humano, como espécie biológica animal, corporal, ele tem dois instintos fundamentais: o instinto de preservação baseado no medo e o instinto de reprodução baseado no sexo. Esses dois instintos, eles estão fisicamente situados biologicamente numa área do cérebro chamado bulbo cerebral ou cerebelo, uma área muito próxima à sua espinha dorsal, a base de todo o teu sistema nervoso. Por ele estar localizado nessa área central do cérebro, ela tem um controle fisiológico que vai além do seu controle racional. O que isso quer dizer? O medo e o instinto sexual, eles mobilizam o seu corpo com mais rapidez e eficiência do que qualquer outro pensamento, iniciativa ou escolha. Exemplo que eu vou te dar: você está andando numa rua escura e de repente você vê um cachorro enorme, imediatamente o teu instinto de preservação interpreta aquele estímulo visual, que é ver um cachorrão ali na frente, e sem que você se dê conta,
imediatamente essa área do cérebro, ela manda um sinal para o teu sistema nervoso, colocando você num estado de luta ou fuga. Esse estado corresponde a alterações fisiológicas, aonde se dispara um sinal elétrico através dos nervos para uma glândula posicionada em cima aqui do seu rim, chamado suprarrenal, que descarrega um hormônio muito potente, um estimulante chamado adrenalina, um estimulante forte como a cocaína. Esse estimulante, quando cai na sua corrente sanguínea, numa fração de segundos, ela ativa a circulação, aumentando a pressão sanguínea, gerando revezamento muscular, como eu disse, alteração também dos seus sentidos, uma respiração torácica, que é a respiração de peito entrecortada, aumentando a oxigenação cerebral, fazendo com que o teu pensamento acelere, preparando você para enfrentar aquele animal, com luta ou fuga. Então aí a opção normalmente é individualizada. Eu posso olhar para ver se tem um muro para eu subir, ou eu posso olhar para ver se tem uma pedra, um pedaço de pau, para eu atacar e me defender desse animal. Tudo isso ocorre de forma involuntária. Isso não ocorre em 2023, aqui na frente do centro, que é escuro de noite. Isso ocorre desde a época que o ser humano era primitivo, morava nas cavernas. E foi justamente o instinto de preservação que garantiu que a gente estivesse aqui biologicamente como espécie. Naquela época, o ser humano ele precisava do medo e do instinto de preservação para não ser comido pelos animais. Vocês estão entendendo? Então, os medos eram reais. Quando existia uma luta entre uma tribo e outra, era justamente o medo que colocava esse sujeito num estado de luta ou fuga para poder sobreviver e fazer o seu clã sobreviver da mesma forma. Então nós entendemos o medo como uma função necessária e natural, e a ansiedade, essa ansiedade antecipatória biológica, como uma questão também que tem os mesmos sentidos e derivações que o medo. Por isso que a gente fala que a ansiedade é filha do medo. Até essa parte ficou claro? Ótimo. Agora, a gente entendendo que a ansiedade é filha do medo, que ela se utiliza dos mesmos mecanismos do medo e do instinto de preservação, vocês já entenderam por que a ansiedade mexe tanto com a gente? Por que a ansiedade mexe tanto com o nosso fisiológico? Por que uma pessoa, às vezes, com um sintoma de crise de ansiedade ou de síndrome do pânico, ela tem uma reação física fora do controle da sua racionalidade, e muitas vezes ela vai parar no hospital procurando um atendimento médico achando que está morrendo, porque a base dessa crise de ansiedade ou síndrome do pânico, ela vem de uma área cerebral primitiva desse instinto de preservação. Dúvidas? Ótima pergunta, Vicente, que é o final da nossa palestra. A senhora é mãe do Vicente? Mãe do Vicente? Entendi. E a senhora gosta mais dele ou do Glauco? Eu acho que a senhora gosta mais do Glauco. Não sei. A senhora tem cara que gosta mais do Glauco. Viu, Maurício? Ele já se entregou, né? A palestra sobre ansiedade. Você começou a falar, já falei, como cura isso? Não é que se né? Vamos fazer o seguinte, pessoal. De acordo com o Vicente aqui, a gente vai pular, já vai pro fim e vai todo mundo embora. Brincadeira, tá? Vamos lá, pessoal. No passado, os medos eram reais. O sujeito saía para caçar,
vivia numa situação de alta precariedade, o ser humano não tinha recursos para se cuidar e cuidar dos seus entes queridos. E só que hoje nós estamos em 2023 e quais são os nossos medos? Os nossos medos são exatamente aquilo que nos causa ansiedade. Então, eu classifiquei aqui para melhor entendimento quais são os medos que a gente tem aqui. Primeiro, os medos reais. Medo real, o que seria? Medo de coisas que realmente podem acontecer, que geram ansiedade na gente. Eu atendo uma pessoa ansiosa no consultório, essa pessoa é ansiosa por quê? Porque ela tem medo de risco físico. Risco físico diz respeito a quê? Que aconteça alguma coisa com ela, certo? Pode ser um acidente, pode ser alguma coisa que venha a prejudicar o seu corpo. Isso está baseado no instinto de preservação natural. Isso é um medo real e isso é gerador de ansiedade de forma real. Segundo, medo de doença. É natural o medo do adoecimento. Muitas pessoas são ansiosas porque têm esse medo exagerado de adoecer. Quando ouvem questões de adoecimento, ficam fora do seu estado de equilíbrio, disparando todo aquele processo fisiológico, psicológico e emocional que nós chamamos de ansiedade, baseado no medo do adoecimento. Medo da morte é o medo comum a todos, que é o medo da extinção. Também é um medo primitivo, que é um medo baseado no instinto de preservação. E um outro medo real, que é o medo da escassez. É o medo de me faltar comida. Medo de faltar um teto sobre a minha cabeça, medo de eu não ter roupas para me proteger do frio, medo da escassez. Então nós temos esses medos reais aqui que são vinculados hoje e são geradores desse estado de ansiedade. Mas qual a diferença do medo da morte com a ansiedade da morte? O medo, ele tem um alvo específico e o sujeito, quando indagado, ele consegue descrever que ele está com medo da morte e determinar o porquê. Doutor, estou com medo da morte por quê? Porque a minha avó acabou de falecer de câncer. Então, eu classifico isso como medo. Quando uma pessoa vem e está com uma questão relacionada à morte, e isso está tendo sintomas fisiológicos, psíquicos, emocionais, e não tem ninguém ou nenhum gatilho que disparou externo esse medo da morte, eu classifico como ansiedade da morte ou da finitude, porque não é um medo de um gatilho real, é um medo de algo que está dentro da mente da pessoa, um medo do inconsciente, um medo do imaginário dela. Outro exemplo mais fácil ainda, o medo da escassez. Eu tenho uma ansiedade muito grande, porque eu vejo a crise, eu vejo desemprego, eu vejo mudança de governo, eu vejo taxa Selic, eu vejo isso, eu vejo aquilo, e eu estou sempre em estado de ansiedade. Você sabe me dizer qual é a tua ansiedade? Não, eu vejo essas coisas e fico ansioso. Isso me tira do equilíbrio do cérebro. Mas você tem medo do quê? Eu não sei, então vamos pensar. Eu tenho medo de perder o emprego e se você perder o emprego? Se eu perder o emprego vai faltar dinheiro. Se faltar dinheiro, o que acontece? Aí vai ficar difícil. Não, ficar difícil não é a resposta. O que acontece se você perder o dinheiro? Você vai passar fome? Não, porque ninguém passa fome em 2023 na cidade de Pedreira. Você vai ficar sem ter onde dormir? Você vai ser morador de rua? Não, porque ninguém é morador de rua em Pedreira, a não ser que queira. Tem um avô, um tio, um primo, tem um abrigo, tem algum lugar que de alguma forma vai lhe oferecer um teto para você dormir. Você tem medo de ficar sem roupa para usar? Então, percebam, a ansiedade diz respeito a medos subjetivos, não medos objetivos. Se uma pessoa chega para mim e fala assim, estou com um diagnóstico de uma doença terminal, isso não é ansiedade, isso é medo. Mas se uma pessoa chega para mim e fala assim, eu sofro muito porque eu sempre fico pensando em doença, eu falo, você tem alguma doença? Na sua família tem alguém que tem uma doença genética? Não. Então isso é uma ansiedade provocada pela sua mente, um medo imaginário. Ficou claro isso? Certo? Dúvidas? Não? Agora vamos falar dos medos imaginários, que aí entra numa outra classificação de maior subjetividade, tá certo?
Medo de rejeição e desaprovação é um grande elemento gerador de ansiedade. Então, essa pessoa, ela faz de tudo para não desagradar os outros, ela tem dificuldade em falar não para o outro, ela faz de tudo para apresentar uma imagem de acordo com a expectativa das outras pessoas e não desapontar ninguém, porque lá no fundo da mente dela, no inconsciente, existe um medo que essa pessoa a desaprove e rejeite ela, afastando ela. Deu para entender isso? Segundo, medo da solidão, medo de ficar sozinho. Nossa, já estou fazendo 30 e poucos anos e ainda não casei, eu tenho que pensar que eu vou ter filho, como é que vai ser a minha velhice, e nossa, eu tenho 3 filhos, mas cada um tem a sua família, será que eles vão cuidar de mim depois que eu ficar velha, ou eu vou para o asilo? Medo da solidão. Medo real ou imaginário? Alguém fica sozinho? Tem como ficar sozinho? A partir do momento que eu estou com alguém, eu já não estou sozinho. Então a solidão é um mito, você está entendendo? Como obsessor você tem. Nem que tenha um espírito, né? Você não está sozinho, então assim, você vê, a cabeça da pessoa produz um medo, e esse medo da solidão é um medo primitivo, infantilizado, baseado numa época da sua vida, onde você era altamente dependente fisicamente, emocionalmente, dos adultos, porque você não conseguia subsistir sozinho. Mas depois de uma certa idade, hoje, mesmo se uma pessoa for para o asilo Maurício Muscular aqui no Pedreira, ele não vai estar sozinho, vai ter um monte de gente morando junto. Se essa pessoa morar sozinha dentro da casa dela, ela vai ter pelo menos a visita lá do entregador de gás, do leitor da luz, da água, das vizinhas do lado esquerdo e direito, seja lá quem for. E essa pessoa fica sozinha por uma opção pessoal, porque a solidão em si, que é a ausência de contato humano com qualquer outra pessoa, é uma viagem na cabeça das pessoas. Medo de fracasso, tentar fazer alguma coisa e não conseguir. Isso faz com que eu tenha uma inibição de começar, e na hora que eu for fazer alguma coisa eu gasto uma energia tremenda e isso gere essa ansiedade, porque a ansiedade nada mais é do que um gasto exagerado de energia em cima de um elemento que não é objetivo, que é subjetivo, que está mais dentro de mim do que na realidade externa. Tá claro? Isso está muito confuso. Tá dando para acompanhar? Todo mundo mesmo? Vamos lá. Terceiro, medo da incerteza. Eu gosto muito de saber o que vai acontecer. Quando alguma coisa vai acontecer fora do meu controle, isso me gera ansiedade. E essa ansiedade é um gasto de energia, certo? Isso daí está claro, todo mundo sabe. Medo de tragédias. A partir do momento da globalização, nós somos avisados constantemente de qualquer idiotice que aconteça em qualquer parte do planeta. Então os Estados Unidos abateu um balão em cima do Alasca, e está todo mundo me perguntando se eu acredito em disco voador, tá certo? Cara, eu tenho mais coisa para fazer da vida, você está entendendo? E isso é o tipo de coisa que a gente está altamente sujeito. Hoje de manhã, ligando Bom Dia Brasil, o que eu vejo? A imagem de um pé de vento e uma árvore caindo no meio da rua. Meu Deus, que tragédia! Quando que não caiu uma árvore por causa do vento na história da humanidade? Ah, mas ela caiu em cima do carro. É porque o carro estava embaixo. Porque antigamente não existia carro, a árvore simplesmente caía. Dá para vocês entenderem aonde a gente está chegando e qual é a ansiedade das tragédias que a gente tem? É o medo do terremoto, mas você está falando de tragédias naturais. Não, eu posso falar de tragédias sociais. Nossa, se o partido A ganhar, o Brasil vai acabar. Se o partido B ganhar, o mundo vai acabar. O partido A ganha, o B ganha, tudo continua com a mesma coisa, tá certo? Então, essa tragedificação, ela é um elemento extremamente ansiogênico. E
quando algum paciente vem para cima de mim com essas questões políticas que eu não sou partidário a discutir, eu apresento para eles uma questão. Olha, eu não me disponho a conversar com você, porque debater isso com você vai aumentar a tua ansiedade. E eu sou uma pessoa que fiz uma escolha em ter fé. Fé que tudo vai ser melhor, porque tudo é para o nosso aprendizado. Acaba a conversa na hora. A pessoa fala, esse daqui não quer conversar comigo, porque ele não quer alimentar o meu medo. Vai embora, vai procurar outro para atormentar e para molar, tá certo? Julgamento. Pessoas com medo de julgamento do outro. O que o outro vai pensar de mim? O que o outro vai dizer? Medo da mudança. Estou acostumado, vivendo uma repetição, tudo aquilo que me tira gera ansiedade, elementos de ansiedade. Então, nós estamos vendo aqui, eu queria que vocês percebessem, medos relacionados a questões que podem realmente acontecer, que tem, mas que na verdade, hoje, elas são ansiedades exageradas na nossa mente, porque já não condizem, tá certo? E o segundo ponto, que são medos provenientes de um elemento que vocês conheceram na última quinta-feira. Vocês lembram qual é? A questão da solidão, medo da solidão. No caso, a pessoa não ter medo da solidão física, mas, por exemplo, de um abandono emocional. Sim. Porque, na verdade, ela tem lá no entregador de gás, tem no leitor da água, mas emocionalmente ela não tem ligação com nenhum deles. Paradigma ou crença embutida na cabeça da pessoa que a sensação de afeto ela está relacionada a um tipo específico de troca baseado numa invenção do século XIX que se chama romantismo. Então eu vou te explicar de uma forma muito simples. Eu vim para cá sem jantar, a minha barriga está vazia. Se você perguntar o que eu quero, eu vou te responder sem dúvida, coxinha. Verdade. Verdade. Eu estou com fome, eu quero coxinha. É bom. E fantaúva. Eu gosto muito de coxinha com fantaúva. Não estou brincando, eu juro. Então, isso. Só que eu estou com fome, você está entendendo? Se você me der arroz, feijão e um filé de frango, eu vou comer e a minha fome vai passar. Mas eu desejo coxinha com fantaúva. Mas eu tenho fome. E a fome passa com arroz, feijão e filé de frango. Mas eu desejo coxinha com fantaúva. A carência humana está baseada na necessidade de troca. Foi idealizado que a troca é a partir de um par romântico. Mas troca é troca. Se você receber o entregador de bujão de gás na sua casa e você sorrir para ele, você conversar com ele, você agradecer ele, você der um copo d'água e esse cara responder com cordialidade e gratidão, uma parte da sua carência vai estar diminuindo. Dá para você entender? Só que a pessoa enfia na cabeça dela que aquele afeto não tira a solidão dela. Ela precisa de coxinha com fantaúva, ou ela precisa de um namorado, você está entendendo? Mas isso é um paradigma, é uma crença que ela colocou na cabeça dela. Outra questão, que vem anterior, parece um chavão de psicólogo, mas não é. Uma pessoa que gosta dela mesma, ela nunca se sente só, porque ela tem uma boa companhia. Eu estou em casa hoje, não tinha ninguém, nada para fazer, ninguém para trocar. Mas eu estava comigo e eu perguntei, o que nós gostaríamos de fazer hoje? Tem um livro que eu gostaria muito de ler, que está tratando um assunto interessante. Aí eu dei para mim um presente, que é parar um pouco, 1 hora e ler aquele livro. Eu me agradei, eu me dei afeto, isso chama autoestima, eu não senti solidão nem carência, porque eu estava cuidando de mim mesmo. Isso é o extremo, mas o não extremo está baseado em estabelecer relações de afeto em qualquer lugar, com qualquer pessoa, porque afeto é afeto. Afeto pode ser até com pet, você está entendendo? Então, isso é uma substituição? Não. Da mesma forma que você pode matar minha fome com arroz, feijão e frango, com a coxinha, fantaúva, com um miojo, com qualquer coisa,
o que precisa é matar a carência, e a carência se mata nessa troca. E aí eu trago uma excelente história de um cara que ele estava passando no caixa do supermercado da óleo, e a mocinha passou a compra e falou, o senhor gostaria de mais alguma coisa? Ele olhou para o rosto dela e falou assim, eu gostaria que você tivesse um excelente dia de trabalho. Falou que a menina ficou quieta um pouco, aí ela deu um sorriso, ela falou assim, puxa, ninguém nunca falou isso daí para mim. Aí ele sorriu para ela, pegou as coisas, agradeceu e foi embora. Esse gesto de afeto encheu o coração da menina e do cara que deu. Aí você fala assim, de verdade, a deficiência de enxergar a potencialidade de troca e de saciação das nossas necessidades, essa cegueira afetiva é que causa essa sensação ilusória de solidão. Eu já estou fazendo uma palestra sobre uma coisa que não tem nada a ver, tá entendendo? Mas a culpa é sua, que podia falar. Quem mais perguntas? A gente está chegando lá, você vai querer. Eu já vim da outra encarnação com a rejeição e a desaprovação de agir. Olha só, eleição, né, irmão? Eu sei como é que é isso. Mas também viu aquele cabelo loiro. Um ano e 3 meses de diferença, já roubou meu colo, não precisa nem me andar. Roubou o colo da minha mãe. Olha, isso aqui precisa de terapia. Manda ele no psicólogo. Pessoal, vocês perceberam alguma coisa nesses medos imaginários aqui? Alguma coisa em comum deles ou não? Com aquilo que a gente aprendeu semana passada? Porque os medos de cima estão baseados em medos do instinto de preservação. Só que esses medos de baixo aqui estão baseados em outra instância. Qual seria? Semana passada, lembra? O ego, exatamente. São todos filhos do ego, tá certo? Tudo isso daqui tem a ver com o ego. Quanto maior é a expressão do seu ego, mais você vai ser uma pessoa ansiosa. Então, o que eu queria colocar para vocês, de uma forma extremamente clara, o entendimento da influência do ego na sua vida é capaz de fazer com que você comece prestando atenção nesse ego, destituir ele da força que ele tem, porque quando você torna consciente aquilo que era inconsciente, esse elemento perde a força, ele foi desmascarado. E aí o que eu estou dizendo? Quanto mais vocês aprendem sobre o ego, mais vocês aprendem sobre a influência do ego na vida e o quanto que um ego bem administrado é um fator de alívio para toda a ansiedade que é fruto dessas questões dos medos imaginários. Então vamos dar exemplos variados aqui, certo? Questão do ego, vamos lá. Vocês sabem que a filosofia ela diz respeito a uma pessoa refletir, pensar nas grandes questões da vida, não sabe? Sim? E, modéstia à parte, eu sou um grande filósofo, tá certo? Antes de vir para cá, eu fui escolher uma roupa e a minha camiseta, essa daqui, estava toda amarrotada. E aí eu comecei a fazer uma grande reflexão filosófica. Quem daqui realmente gosta de passar roupa? Levanta a mão. Gosta mesmo. Fala assim, ó, entre fazer uma coisa legal, passar roupa, eu prefiro passar roupa. Levanta a mão. Você prefere passar roupa? Se eu oferecer uma coisa legal para você passar roupa, você escolhe passar roupa. Eu gosto de passar roupa. Seu nome é? Seu nome? Quem mais que gosta? Pessoal, não é para virar bagunça isso daqui, ó. Quem mais que realmente gosta de passar roupa? Entre fazer uma coisa e passar roupa, gosta de passar roupa. Mas fazer o quê? Uma coisa gostosa. Passear, assistir uma novela boa e passar roupa. Não, eu adoro passar roupa, eu sou tarado da roupa, eu adoro. Eu não posso ver o ferro Black que eu vou lá. Como é que você chama? A moça que levantou a mão lá. Eu gosto de passar roupa 6 horas, 5h30 da Tá. manhã. Como é que é o seu nome? Mariana.
Maria, tá bom. Então, pessoal, tá vendo? Uma bagunça aqui. Isso é uma palestra séria, por favor, vamos respeitar, por favor. Quantos que nós estamos aqui? A turma que entregou o númerozinho? Mais de 80. Bom, 3 pessoas, elas correspondem mais ou menos a 0,3% do volume aqui, tá certo? Então, 0,3% das pessoas aqui, não, desculpe, 3% das pessoas aqui adoram passar roupa. E os outros 97% não gostam de passar roupa, não é verdade? Mas por que eu passo roupa? Por que eu uso uma roupa passada? Bom, se eu sair com uma roupa toda amassada, amarrotada de casa, eu tenho medo que uma outra pessoa me veja e olhe e fale assim, nossa, o Maurício está todo amassado, que relaxado que ele é. Então aí o que eu faço? Eu tiro uma parte do domingo para passar roupa, tá certo? Para quê? Para que quando eu sair na rua, uma pessoa olhar, ela fala assim, nossa, a roupa dele está passada. Só que essa outra pessoa também odeia passar roupa, você está entendendo? E aí, por que a nossa sociedade, já que só 3% das pessoas gostam de passar roupa, a gente não se combina de ninguém passar roupa e todo mundo sair amarrotado? Porque aí a gente evita de ter esse trabalho todo. Não seria muito mais fácil? Uma pouca ideia. Isso é filosofia aplicada, vocês estão entendendo? Isso é um pensamento transcendental que leva a gente. Então, nós estamos falando sobre criações sociais relacionadas ao ego que de alguma forma gera um desconforto para mim. Poxa, eu podia estar descansando domingo à tarde e eu tô lá com uma porcaria velha por quê? Porque tudo na vida evolui, menos o verbo de passar roupa. Não sei se vocês concordam. O verbo de passar roupa é um negócio quente embaixo que você segura em cima. Não mudou nada. Eu não sei porque a ciência não desenvolve um negócio para fazer a roupa ficar passada. Então estamos nós lá com aquele Black Decker, com a barriga suada, tá certo? Nem cresce mais pelo aqui. E por quê? Para agradar o outro que também está desagradado de fazer aquela atividade. É o ego que nos mobiliza e nos impulsiona a atividades desprazerosas, exatamente baseado em quê? No medo da desaprovação, no medo do julgamento. Obviamente, como eu falei para vocês, é uma bobeira, uma tontice, mas é um exemplo do quanto nós somos reféns do nosso ego e nós sofremos por coisas absolutamente idiotas e imbecis. O quanto que uma pessoa gasta de energia para sustentar uma determinada imagem, o quanto ela fala não para si mesmo, se desagradando, se sacrificando para falar sim para o outro, sendo que aquilo não é caridade, é simplesmente o ego dela com medo de ser rejeitado, desaprovado ou julgado. Vocês estão entendendo? Uma das maiores fontes, eu vou colocar aqui um número chutado, mas que é fruto da minha experiência empírica. 85% da ansiedade das pessoas que eu me relaciono estão baseadas a criações mentais, todas fundamentadas no ego. E a experiência que eu faço é simples. Quanto mais uma pessoa administra o seu ego, trata dele, menos ela gasta energia com ansiedade. E dá um exemplo. Eu peguei essa blusa amarrotada, coloquei ela e falei para mim mesmo, meu corpo é autopassante, e vim para cá. De lá para cá ninguém percebeu isso, tá certo? E eu estou de boa, porque eu escolhi não sofrer de ansiedade, nem medo de julgamento. Quanto mais você se identifica com uma simplicidade, com a sua natureza pessoal, com aquilo que você é em forma espontânea, menos ansioso e energia você vai gastar. Quanto mais você precisa provar para os outros, através do medo da rejeição, do julgamento, sustentar uma imagem, mais ansiedade você vai ter, porque tem um custo muito alto para ficar sustentando todas essas questões que na verdade são profundamente desnecessárias. Porque qual é o valor de uma pessoa?
camisa dela, se está bem passada ou mal passada, ou se essa pessoa tem caráter, se essa pessoa é uma pessoa fraterna, se essa pessoa é honesta, se essa pessoa é uma pessoa que tem boa índole. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, vamos começar. Esse encontro nosso é um encontro de autoconhecimento a partir de um leve aprofundamento na nossa psicologia. Entendemos como a nossa personalidade foi formada, e vocês todos podem olhar para dentro de vocês hoje pensando assim: a minha mãe era uma neurótica ansiosa, a casa tinha que estar completamente limpa, os filhos têm que estar passados, e eu cresci sendo influenciada, e hoje eu sou refém desse toque de organização, e eu sofro e sou ansiosa porque eu tenho que agradar um terceiro que eu nem sei quem é, e na verdade eu seria muito mais feliz se eu vestisse qualquer coisa e saísse na rua sem me importar o que os outros acham de mim, porque eu não preciso sustentar a imagem para ninguém, porque ninguém paga os meus boletos. Dá para entender isso? Faz sentido? Autoconhecimento. Quando você perceber uma pessoa autêntica, uma pessoa que já conseguiu reconhecer a influência do ego dela e já consegue interceptar essa influência e negar uma atitude reativa do ego, essa pessoa está livre dessas obrigações desnecessárias, e essa pessoa está livre de ansiedade e de gasto de energia. Todo mundo aqui conhece uma pessoa desencanada, uma pessoa despreocupada. E desencanada e despreocupada não é sinônimo de irresponsável, porque uma pessoa, ela pode não sofrer com os mandos e desmandos do seu ego e ser altamente responsável, ser comprometida, ser uma pessoa trabalhadora, só que ela não é refém do ego dela, baseado nesses medos: rejeição, desaprovação, fracasso, incerteza, julgamento, mudança, me tirar da minha zona de conforto. Vocês estão entendendo? O que eu venho propor aqui para vocês como grande elemento de diminuição da questão ansiogênica é uma identificação da ação do ego de vocês na vida de vocês e uma escolha em ouvir a voz do ego, mas deixar ele entrar por aqui e sair por aqui, e fazer de acordo aquilo que o teu eu interior, que a tua alma está pedindo, através da espontaneidade na naturalidade, através de um diálogo interno. Isso funciona para os medos reais, mas também para os imaginários. Vou te dar um exemplo. Eu tenho medo eu sou ansioso, eu tenho medo da morte, mas eu sou espírito, eu sei que a morte não existe. Então, quando esse medo vem, eu converso com ele: velho, eu sou espírita, como é que espírita pode ter medo da morte? Eu tenho medo da escassez. Mas desde quando alguém passa fome em Pedreira? Tem 50 entidades assistencial, tem plano do governo, ninguém passa fome aqui, todo mundo é assistido por todo lugar. Só se eu for muito orgulhoso, que eu não vou pedir um prato de comida em algum canto, então de fome eu não vou morrer. Eu não sou Yanomami, eu estou aqui, no meio da sociedade, um ajuda o outro. Nada vai me faltar. Esse medo não é condizente com a realidade que era há um século e meio atrás, que as pessoas morriam de fome, na verdade. Eu não vou morrer de doença. Por quê? Porque existe toda uma situação e um plano aqui para poder atender. Mas é mais difícil, é mais fácil. Mas e se for? Se for, faz parte da minha necessidade de aprendizado. Adianta eu sofrer antecipadamente? Não. Então o que eu vou fazer? Aquilo que eu posso controlar, eu atuo, vou no postinho, médico, exame, vou na farmácia municipal, pego os remédios. Mas lá não tem um remédio, então eu vou na maçonaria e peço um remédio lá para eles me darem. A maçonaria não está dando remédio, então eu vou fazer uma campanha para me fornecer esse remédio. Velho, se vira, senão nasceu quadrado. Mas morrer por falta de assistência é só para quem não tem disposição de ir para frente com relação à vida. São questões práticas que a gente coloca como uma evidência para que esses medos reais ansiogênicos desapareçam. E no ego, a tática é a mesma. Poxa, eu estou gastando energia e estou ansioso por quê? Porque amanhã eu vou ter que fazer um trabalho lá no grupo de jovens do centro. Mas que medo é esse? É o meu ego. Medo do quê? Da aprovação? Medo de gaguejar? Medo de falar errado? Pelo amor de Deus, eu sou humano, da primeira vez, ninguém é perfeito. O que pode acontecer? Eu vou desmanchar,
o meu ego vai me destruir, eu vou sofrer demais. Não, estou tentando fazer alguma coisa, estou aprendendo, vou ser caridoso comigo, vou meter a cara e eu rejeito esse medo e essa ansiedade e vou fazer o meu melhor. Se der o melhor, deu, se não der, não deu. Só que quanta gente que é impedido de fazer coisas baseadas na ansiedade e medo, e esse é o problema. O medo é saudável e necessário, ele só é negativo quando ele te impede de viver a vida. A ansiedade antecipatória é necessária. Sem ansiedade, eu me preparo para a prova, vou mal e tiro uma nota ruim. Mas a ansiedade paralisante é desnecessária. A de ansiedade é porque eu sou ansioso, eu não vou lá dar passe no centro, porque vai que eu faço errado, tem muita gente olhando. Tudo isso é ego. A partir do momento que você reconhece o ego atuando na tua vida, ou só a consciência de que é o ego, não é você passa a ter um domínio sobre ele. E aí vem a outra parte da nossa fala aqui, tá certo? Dúvidas, perguntas? Nada? Eu sempre falo para mim mesmo, do medo, né? Medo que traz cautela para a gente, que impede a gente de fazer uma coisa, uma burrada muito grande. Eu acho ele muito benéfico. Eu já deixei de fazer muita burrada na vida por medo das consequências, né? Agora o medo paralisante, que às vezes também acontece, né? Aquele medo de fazer uma coisa que você acha que não tem capacidade, você acha que não vai dar conta, é isso que atrapalha bastante. Exatamente. Não dá conta, não é acreditar. É negado. O risco faz parte da vida, faz o risco calculado. Eu não vou dar um passo maior que a minha perna. Eu calculo o tamanho do buraco, o tamanho da minha perna. Se a minha perna chega do outro lado, eu dou o passo. Mas se ela não chega, eu vou ser idiota de tentar passar e cair dentro do buraco. Então, essa é a realidade da vida. Isso pode ser feito intelectualmente. Mas a grande questão é que a maior parte dos mecanismos e situações que acontecem na vida da gente são questões inconscientes, onde o ego está tomando conta da gente e não o nosso intelecto. Está claro isso? Quem ia perguntar mais? Fala. Maurício, o caso é o seguinte, por exemplo, você está falando em ego, eu tenho muito medo de água. Eu nunca consegui nadar, por mais que eu tentasse umas 4, 5 vezes entrar em aula de natação, entender que aquela almofadinha não segura na água, entender tudo, a minha razão, mas eu não consigo. E aonde me deixa muito ansiosa é mar e piscina. Sim. Mas eu não consigo superar isso. Isso não é ansiedade, também não é medo. Isso é um estado mais grave, se chama fobia. A fobia diz respeito a uma programação que foi inserida dentro dessa área cerebral, que é o teu instinto de preservação, que tem como certeza que a água vai promover a sua morte. Então, o tratamento seria desprogramar ou reprogramar essa área, desvinculando a água com a extinção. Fobias são diferentes, você está entendendo? Nós estamos num grau lá no alto, fobia lá em cima, medo aqui embaixo, ansiedade é mais baixo ainda. Só de pensar que eu vou para a praia e alguém vai comigo e vai entrar no mar, eu já fico desesperada. Perfeito. É para mim e para os outros. Isso é fobia, tá? Isso tem um tratamento, tá bom? Mas é fobia, não é ansiedade nem medo. É algo maior que te domina e é fisiológico. Aí, dentro do controle da ansiedade, as atividades que nós precisamos ter com clareza, certo? A melhor forma de você controlar o seu ego é você ter clareza de uma dinâmica que só é apresentada em determinados lugares, a gente vem apresentar aqui. A ideia de que você não é tua mente, que você não é o seu ego. O ego é simplesmente uma voz que fala dentro da sua cabeça. E ele faz de tudo para você achar que você e ele são a mesma coisa. E não são. A tua mente é um instrumento de expressão do seu verdadeiro eu. Eu coloquei alma porque todo mundo é espírito aqui. Mas eu posso colocar eu, posso colocar self, que é um termo da psicologia analítica. Então vamos lá. Quando, se por um acaso eu estou atacado de alguma ansiedade e eu percebo a ansiedade de falar em público, o que seria isso? Eu estou aqui falando para vocês. Existe algum risco para mim físico? Não. Alguém pode me matar aqui? Cair alguma coisa na minha cabeça? Não. Tem alguma coisa que possa acontecer comigo que não aconteceria lá fora, em qualquer outro lugar? Não, não é isso? Perigos reais não existem.
Perigos subjetivos. Existe? Existe. Existe um risco de vocês estarem me julgando, falando, esse cara é xarope. Ou, eu não gosto dessa barba rala dele, tá certo? Ou, eu acho ele meio bocó. Ou qualquer outra coisa. Isso é um julgamento. Existe esse julgamento? Claro. Unanimidade em Jesus. Então, eu estou enfrentando esse julgamento. Esse julgamento me afeta só se eu deixar. Se o meu ego for confundido com quem realmente eu sou, eu posso deixar com que o meu ego me impeça de pegar esse microfone e fazer essa palestra. Porque o julgamento de vocês pode ser tão aversivo a ponto do meu ego me controlar, me gerando ansiedade, gasto de energia, fazendo com que eu não aceite o convite de estar aqui falando com vocês. Só que, já há um tempo, reconheço a ação do meu ego, vou para lá, se não gostarem da minha palestra, bom, não sou de açúcar, não vai cair um pedaço em mim, algumas pessoas gostam, outras não, beleza, eu estou aqui por conta do ego? Não, estou aqui por conta da alma. O meu eu, o meu self, gosta, tem prazer, eu me realizo, isso tem a ver com a minha alma, mesmo o meu ego muitas vezes reclamando, sou eu que mando nele, não ele manda em mim. Então, entender que a minha mente mente, do verbo mentir, que o meu ego, de alguma forma, quer me proteger de coisas que são altamente idiotas, como passar roupa, faz com que eu tenha um controle sobre ele, depois eu vou falar sobre uma outra questão de passar roupa, vocês tenho um controle sobre ele, e entenda que quem manda em mim sou eu. O eu manda na mente e a mente manda no corpo. A minha mente, por pensar muito, porque a minha mente pensa demais, é um cavalo bravo. A minha alma, o eu, é o cavaleiro. De vez em quando, essa mente, esse ego, ele quer desembestar. E aí, quando eu sei que quem que é o cavaleiro sou eu puxo a rédea da minha mente e falo, não, você não vai para lá. Se o ego está acelerando a minha mente e através de sentimentos está criando pensamentos de ansiedade, gasto de energia, inviabilizando que eu tenha experiências na minha vida. E eu preciso de experiências, porque na aula passada eu já falei para vocês que não viver experiências por medo, por influência do ego, corresponde à perda de oportunidade reencarnatória. Então eu não aceito isso. Quando esse cavalo bravo quer ir para o lado do barranco, eu puxo a rédea e falo, não, nós vamos para lá porque é para lá que eu quero ir. Mente, alma, eu, self, princípio de livre-arbítrio, princípio de escolha, sou eu que determino para onde a minha vida vai. Mente, instrumento e ferramenta de apresentação da minha alma aqui na Terra. Mente, computador, alma, programador desse computador. Mente, tem programas negativos, alma, posso reprogramar esses programas. A minha amiga lá, ela tem um programa de fobia com água. Se ela for um especialista, vai apagar esse programa e substituir por um programa onde a água é uma coisa gostosa, tá certo? E aí ela vai tomar banho todo dia, tá certo? Ai, desculpa, eu não consegui não fazer essa piada. Foi mais forte que eu não ia. Juro para a senhora, me perdoe. Tá, obrigado. Voltando àquela questão que eu acho importante, porque vocês sabem que eu não gosto de gerar maus entendidos aqui. Quando eu fiz aquela proposta de que a gente parasse de passar roupa, porque se todo mundo saísse amarrotado e ninguém ia reparar nos outros, a minha mãe me ensinou que tem que passar cueca e calcinha, porque é uma questão de higiene, não é verdade? Não é? Não, mas tem. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa importante para finalizar a história, para finalizar essa história de passar roupa, se por um acaso vocês saírem daqui e não aderirem à ideia de parar de passar roupa e sair amarrotado, eu queria dizer que tem 3 pessoas aqui dentro que estão dispostas a passar roupa de ela, você e ela. Então vocês podem pegar o WhatsApp, como elas fazem por prazer, elas vão fazer de graça para todo mundo. É só você levar o comfort lá e no máximo pagar contra a energia, mas elas fazem de boa vontade, tá certo? Deu para entender esse mecanismo aqui? Então assim, Maurício, como é que eu controlo a minha ansiedade, fruto do meu
Eu percebo quando a minha mente está acelerada. Eu vou buscar a causa do que está me gerando esse gasto de energia. E a partir daí, a minha alma, o meu eu, vai estabelecer um diálogo. E um diálogo de uma terceira pessoa. Olha que interessante. Existe um ensinamento histórico. O estoicismo é uma corrente filosófica 200 anos antes de Cristo, lá na Grécia. E eles usavam essa técnica. O Sêneca, um filósofo histórico, ele falava para ele mesmo, quando ele percebia que a cabeça dele estava indo para um lugar ruim, ele falava: Sêneca, atenção, Sêneca, clareza. Ele dava uma bronca nele mesmo. O que isso significa aqui nesse quadro? É eu dando uma bronca na minha mente e colocando o meu ego no lugar dele. Ah, mas isso funciona inclusive na ansiedade. Agora eu vou voltar à ansiedade. Eu falei para vocês que uma crise de ansiedade, que não é essa ansiedade subliminar que passa na vida da gente, muitas vezes é uma descarga de energia. Alguém já teve crise ansiosa aqui? Já. Algumas pessoas tiveram. Crise ansiosa, o que é? Ou uma coisa externa ou um pensamento externo gera uma sensação de ameaça, adrenalina e noradrenalina, 2 hormônios fortes, formigamento nas extremidades, tensão muscular, pensamento acelerado, respiração entrecortada pulmonar, pressão alta, ativação dos sentidos e revezamento muscular. Tudo isso é o estado de luta ou fuga daquela situação que o meu cérebro identificou como uma ameaça. E aí o que você vai fazer? Nesse momento a alma vem e fala assim: não é nada, eu não vou morrer, é só uma crise de ansiedade, é só adrenalina. A adrenalina metaboliza no organismo de 7 a 21 minutos. Então, se eu sentar e fizer um exercício de respiração abdominal, 4, 2, 6, respira, conta até 4, segura, conta até 2 e solta contando até 6. Se eu ficar fazendo isso, olhando no relógio, de 7 a 21 minutos, essa adrenalina é metabolizada e a crise desaparece. Deu para entender isso? Outros autores promovem nessa questão da crise de ansiedade a percepção de sensações externas, porque a crise ela grava quando você fica prestando atenção em dentro. Nossa, meu coração está disparado, vou morrer do coração. Nossa, eu estou tremendo, minha mão está formigando, ataque cardíaco, meu pensamento acelerado, vai acontecer uma desgraça. Se você prestar atenção em elementos exteriores, isso rouba a sua atenção e tende a diminuir esse estado. Então, o autodiagnóstico, onde o eu consegue perceber que é só uma armadilha na mente, tem o poder de, conforme a setinha, controlar o corpo. Se por um acaso eu não fizer isso, eu posso, através do meu medo, ficar preso num círculo vicioso e ter uma crise de pânico que vai durar horas. Quantas? Até quanto a minha suprarrenal aguentar soltar adrenalina até eu desmaiar de cansaço. Perguntas: alguém já morreu de crise de ansiedade? Alguém já morreu de crise de pânico? Não. Então, quando você estiver tendo, não ache que você vai morrer, porque nunca ninguém morreu. E se por um acaso você morrer de síndrome do pânico ou de crise de ansiedade, vai ser um orgulho para todo mundo, porque você vai ser a primeira pessoa no mundo que morreu disso. O seu nome vai constar nos livros de medicina psiquiátrica, que chama DSM, e ou no CID também. Então, assim, você vai ser uma pessoa famosa no mundo inteiro. Olha que coisa bacana. Então, não tenha medo de morrer de ansiedade, nem de síndrome do pânico, tá certo? Tudo bem? Dúvidas? Ah, esqueci de falar. Tem um autor que fala assim, ó: se você está em casa e tem uma crise de pânico, pega 2 cubos de gelo e segura ele na mão. É isso que eu ia comentar. Um cara Mas o falando quê? que trava. 2 cubos de gelo. A sensação física ali é desagradável tão grande que você fica prestando atenção quanto tempo você vai aguentar segurar o cubo de gelo, e a ansiedade vai diminuindo, porque o foco ele sai de dentro. O seu cérebro se concentra no gelo, como o seu cérebro se concentra na respiração. Você está entendendo? Fala. Assim, a crise de ansiedade, não é todo mundo que tem esse medo de morrer. Só que a sensação é tão ruim, porque fica aquele pensamento repetitivo, né? Parece que está esquecendo, vem de novo, sobe outra vez. Não é medo de morrer, não é medo de ter ataque cardíaco, não é medo de ficar louco, não é isso. Só que toda hora vem de novo aquela descarga de adrenalina. Fica recorrente. Né?
Perfeitamente. E a tua observação ela é fundamental aqui na nossa fala, porque existem graduações de ansiedade. Ansiedade todo mundo tem, certo? Todo mundo tem. Agora, essa ansiedade, ela é normal. Agora, uma ansiedade que não passa, aí ela passa a ser uma ansiedade que merece uma atenção. A ansiedade é que nem a febre. Quando você sente febre, a febre, ela serve para subir a temperatura do corpo, matar o vírus, e quando a febre passa, você está sem o vírus no corpo, beleza? Febre boa é aquela que dá e passa. Ansiedade boa, quando eu vou enfrentar alguma coisa, eu sinto ansiedade, depois que eu enfrento, ela passa. Essa é a ansiedade boa. Uma ansiedade que dá e que me acompanha durante meses, semanas, anos, é ansiedade ruim, porque uma febre que não passa vai gerar uma sepse e o sujeito vai morrer lá, certo? De infecção. Então, da mesma forma, a ansiedade que não passa merece um cuidado. E esse cuidado do diagnóstico profissional de saúde mental. Pode passar por qualquer profissional, mas quem realmente vai dar o diagnóstico é um médico especialista, psiquiatra e neurologista. Um médico clínico geral tem capacidade para diagnosticar? Sim, mas o especialista ele é melhor. Diagnosticado isso, ele vai determinar qual é o grau da sua ansiedade. Porque a ansiedade, quando ela é cronificada, ela ataca uma área do corpo que se chama sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, ele é composto pelo encéfalo, que é o cérebro, tronco cerebral, todos os nervos que ligam o corpo inteiro ao cérebro e os gânglios linfáticos que você tem no corpo, tá certo? E quando você está com essa parte do corpo adoecida, você tem repercussões fisiológicas no corpo inteiro. Daí você precisa de uma medicação adequada para tratar desses sintomas. E essa medicação é o neurologista ou psiquiatra que vai oferecer. A psicoterapia é fundamental para você trabalhar as causas que estão gerando esse desequilíbrio. E o sistema nervoso ele é acumulativo. O que significa isso? Diferente, por exemplo, no teu joelho, se você for correr e não tiver aquecido, você pode ter um problema no joelho. O sistema nervoso não. Ele vai aguentando pancada, aguentando, até que chega uma hora que ele adoece. E uma das expressões de manifestação do adoecimento do sistema nervoso é uma ansiedade exagerada, que aí ela entra, que a gente pode classificar como ansiedade crônica, ansiedade generalizada, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico. Então são várias gradações que você tem aí para ansiedade e todas estão classificadas no Código Internacional de Doenças, a partir do código F41.1, 2, 3, 4, 10, e precisam de uma medicação adequada pelo tempo que o sistema nervoso volta a consertar. Outra coisa, o sistema nervoso demora para quebrar e demora para consertar. Então não existe o tratamento de um mês. Ele demora meses para quebrar e ele demora meses para consertar. Então se você for ansioso com o tratamento, você vai se lascar duas vezes. Por estar ansioso, por não tratar, por não dar certo, por ter que voltar e aí ansioso só se lasca. Bom, dúvidas? Pessoa que não sabe ficar parada é ansiedade? Não, a minha avó chamava de bicho formigueiro. Não sei se você lembra disso. Lembra? Então, agitação motora. Agitação. Não sabe ficar parada. Agitação motora não necessariamente é ansiedade. Ela pode ser simplesmente uma energia que está se expressando através do teu sistema nervoso, gerando impulsos elétricos em toda a tua musculatura. Então eu conheço pessoas que não são ansiosas, mas que são pessoas que balançam a perninha, tá certo? Ou tem que estar sempre fazendo alguma coisa, são pessoas com energia. Ansiedade é um elemento que está relacionado ao sistema nervoso e tem algum vínculo com aquelas questões que a gente colocou aqui, que são medos reais ou medos proporcionados pelo ego. Você está entendendo? A pessoa não sabe nem sentar para assistir uma televisão, porque não consegue ficar parada, porque está mexendo nas aí nós estamos falando. Como que tem que... Isso não é agitação motora. Aí existe uma outra coisa que se chama agitação mental. Agitação mental o que é? É uma velocidade, uma aceleração dos seus pensamentos que faz com que essa pessoa tenha uma dificuldade de concentração e de parada. E esse tipo de coisa também é gerador de ansiedade. Uma mente muito acelerada acaba gerando um desgaste de energia e transformando essa pessoa numa pessoa ansiosa. Sintoma de ansiedade: insatisfação, inadequação, sensação de mal-estar, nenhum lugar está bom, não consigo ficar parado, e aí começa a vir outras coisas derivadas daí, tá certo? Obrigada. Fala. Agora
É que, por exemplo, no meu caso seria excepcional porque minha filha é autista, né? Então a ansiedade dela gera medos, pânicos, etc. E no caso dela, ela tem DI, então ainda dificulta a racionalização do medo para compreender e daí trabalhar, apesar de terapias semanais. Seria então provação, não haveria uma outra solução, porque a medicação só está aumentando. A cada idade, centralina de 50 está em 100. E pode chegar a 200. Não, então seria só aceitação. O TEA, ele tem como característica principal, conforme vai havendo envelhecimento, uma adaptação aos sintomas e à socialização. Então existe uma tendência de melhora conforme ela vai envelhecendo. É diferente de uma doença degenerativa. A ansiedade, ela alivia, ela vai aprendendo a lidar melhor com os elementos ansiogênicos, por exemplo, sensibilidade auditiva, tolerância à frustração, mudança de ambiente. Tudo isso daí, o tempo vai se equilibrando e ela vai melhorando, até que chega uma hora que pode até ficar menos perceptível o TEA dela, você está entendendo? Então, assim, o prognóstico para a TEA é positivo, não é negativo, tá? A ansiedade de preocupar, parecia algo crescente. Você tem coisa para anotar aí? Anota o nome de um livro que eu queria muito que você lesse. O que me faz pular. Compra esse livro, tem em todo quanto é lugar. E é o relato de um autista japonês. E ele é autista e ele escreveu como símbolos o que ele sentia. E aí você vai entender o íntimo e o que faz um autista pular, o que faz ele correr. Então, assim, é toda a subjetividade do autista de dentro para fora. Isso vai te ajudar demais na compreensão, aceitação e como manejar, porque aquilo que às vezes é aversivo para você, para ele é um alívio, você está entendendo? E só esse livro tem, tá? Nenhum outro livro da literatura autista tem esse tipo de informação que tem nesse livro. Esse livro vale ouro, devia ser obrigatório. Quem mais? Eu vou dar só uma arrematadazinha aqui e aí eu vou passar a palavra para o Ronaldo e para o Gustavo. Existem coisas na vida. Maurício, só perguntando, o livro é o que me faz pular? É autista, tá? Lembra? Não é nada, eu soube, mas tá, o que me faz pular? Eu faria igual. Então, quem me faz pular? Eu falo 3 vezes. Silvio Santos. O que me faz pular? Vamos lá. Existem duas coisas, eu preciso das duas mãos. Existe uma grande quantidade de coisas na vida que a gente tem controle. Existe uma grande quantidade da vida, de coisas da vida que nós não temos controle. O nosso sofrimento e o sofrimento que o nosso ego impõe para a gente está em querer controlar aquilo que não está no nosso controle. Por exemplo, eu tenho controle sobre aquilo que eu estou falando, só que eu não tenho controle como vocês estão entendendo. Eu estou aqui dando o meu melhor, mas pode ser que vocês não gostem, não está no meu controle. Mas o meu ego, ele gostaria de controlar que todo mundo me amasse e gostasse. Ele gostaria de controlar que todo mundo entendesse perfeitamente o que eu falo. Só que isso é uma ilusão do ego, não é real. Quando o meu ego quer que eu controle coisas que eu não posso controlar, vem sofrimento e ansiedade. Então, na vida, eu tenho coisas que eu controlo que estão sob a minha responsabilidade, e aí eu faço o meu melhor. Mas aquilo que não está no meu controle, eu já classifico como coisas que o ego quer dominar e ele não pode, e que me geram ansiedade, perda de energia, sensações ruins e até paralisação. E se eu fizer isso, o que acontece? Eu já diagnosticando que é uma questão do ego, eu posso, através de um diálogo interno, falar: para de querer controlar coisas que não controla e faz aquilo que você tem que fazer, acreditando que o melhor vai acontecer. E esse acreditar tem a ver com a fé. Então, a melhor forma de você lidar com os seus medos e com a ansiedade é
fazer o que eu tenho que fazer nas coisas que eu controlo e entregar na mão de Deus aquilo que eu não tenho controle, ou seja, me abster completamente, porque se eu quiser controlar, ansiedade, desgaste, medo, angústia e paralisação. Ficou claro isso? Então o arremate dessa minha fala, ela está baseada nessa simples observação, que é muito pequenininha, mas ela resume tudo que a gente falou e é um alinhavo de todos os encontros que a gente tem. Formação da personalidade, como a minha personalidade foi formada, para eu ter um ego mais forte e mais fraco. O que esse ego é capaz de fazer de mecanismos de defesa e de controle na minha vida? O que esse ego me traz em termos de ansiedade e de sofrimento desnecessário na minha vida? E a ideia de que quanto mais eu percebo a ação do meu ego na minha vida, mais eu passo a controlar o meu ego e não ser controlado por ele. Porque quanto menos o meu ego controla a minha vida, mais a minha vida é livre, é humilde, eu posso ser autêntico comigo mesmo. E quando eu sou autêntico comigo mesmo, eu não tenho o compromisso de agradar, de ser julgado, de ter medo disso, daquilo. Eu fico de boa para as coisas. Isso é possível, só que de uma forma lenta e gradativa. Estamos vivendo um processo. Alguns já estão mais adiantados, outros ainda estão no comecinho da jornada. Mas a proposta é que cada um absorva esse conteúdo e comece a trabalhar na identificação da força do seu ego e deseje colocar ele a seu serviço, não ser escravo do seu ego, vivendo uma vida pressionada por determinadas idiotices, tipo passar roupa, e outras fronteiras que a gente não controla e nem precisaria, porque não faz diferença nenhuma na vida da gente. Vocês estão entendendo? Então essa é a proposta, o sentido. Então assim, o que eu controlo eu faço, o que eu não controlo, eu entrego na mão de Deus e deixo que a vida corra. Está claro isso? Dúvidas? Não? Você conseguiu gravar aí? Ficou parecendo sucesso? Eu volto a repetir que essas coisas que o Maurício traz são ouro puro. Que legal que elas estão sendo registradas, porque uma conjectura dele, um tempo que ele fala, tem muitas coisas envolvidas que talvez a gente só vá se perceber depois ouvindo de novo, prestando atenção de novo, para a gente poder ter noção daquilo que ele trouxe, ele passou para a gente, né? Eu queria falar uma coisa sobre o medo, que eu acho que é uma coisa básica também para a gente passar a controlar a gente. O medo é contagiante. Se você convive com alguém que tem medo, é bem provável que você desenvolva medo também. E pai e mãe com muito medo é filho, filha com muito medo. Então faz uma rememoração em você. Lembra de como seus pais lidam com o medo e tenta localizar se isso passou para você. É bem provável que pelo sim, pelo não, passou para você ou o controle do medo ou o não controle do medo. A Cleide trouxe a questão do medo, que o Maurício trouxe como fobia. Só lembrando que dentro da psicologia tem ferramentas de dessensibilização que trazem um grande refrigério para pessoas com fobia. O índice de melhora é muito grande. Por exemplo, de pessoas com fobias específicas passarem a ter contato com o objeto do medo. Pessoa, por exemplo, com medo de aranha, de chegar ao final do processo pegando a aranha na mão. Então é assim, tem um grande índice de recuperação. O Maurício estava falando da questão de que os medos inconscientes são pensamentos que nascem na cabeça.
E naturalmente, pensamentos que nascem na cabeça não são só nossos. Há espíritos que sabem nossos pontos frágeis e naturalmente sugerem os nossos pontos frágeis. Muitas obsessões hoje não se dão mais como era antigamente. Você não vê mais chegar aqui na casa espírita gente que cai envolvido mediunicamente. Você vê pessoas envoltas por grandes medos, grandes sofrimentos psíquicos, porque hoje o obsessor, o nosso amigo obsessor, sabendo do nosso ponto fraco, só sugere na nossa cabeça: ela está traindo você, e ela se afasta, e você mesmo vai se debater com aquilo, porque aquilo é o seu ponto fraco. Mas vale ressaltar que não adianta vir para a casa espírita e tirar o obsessor de você, esclarecer ele. Não, siga os passos que o Maurício trouxe, melhore você, porque daí o obsessor não vai ter mais nenhum poder sobre você. Como dizia Allan Kardec, você tem uma ferida, se aproxima a mosca. Não adianta você ficar espantando a mosca. Cura a ferida que a mosca não volta mais. Então, sim, o medo, ele é exacerbado pelos espíritos, muitas vezes. E esse exacerbado é a palavra certa, porque nenhum espírito consegue colocar coisas na gente que já não existam dentro da gente. O espírito vai manipular coisas que estão na gente. Então, à medida que eu tenho um autoconhecimento melhor de mim, um pleonasmo, que eu me conheço melhor, naturalmente eu já estou me blindando de obsessões. Olha que coisa fantástica. Isso que o Maurício acabou de trazer. O espírito vem e sabe que o meu problema é ciúme. Ela está traindo você. O que o Maurício sugeriu: mas eu não tenho controle sobre de quem ela vai gostar. Se ela decidir ter outra pessoa, não posso fazer nada, a não ser ser quem eu sou no meu melhor. A partir daí já é escolha dela. Então é um contraponto muito interessante. E eu também queria fazer uma outra colocação que eu acho super importante. A gente está numa linha de psicologia que passa muito por quem cuidou de você, pela sua infância. É uma construção da nossa visão. Só que tem coisas que alguns pacientes trazem que não pertencem de forma direta. Às vezes a gente não consegue nem enxergar a forma indireta que aconteceram nessa vida para determinadas famílias. Eu penso muitas vezes que determinados problemas pertencem a outras vidas, que a gente, ao reencarnar nessa, não conseguiu superar, e a gente ainda sente coisas de outras vidas. Muitas pessoas, por exemplo, têm medos de serem enterradas vivas. Não é dessa vida, né? Pode ser de alguma outra forma. Existem fobias muito graves que não têm ligação, já em crianças, que não tem a ver com essa vida. Então, muitas coisas que estão dentro de nós possivelmente também vieram de outra vida. Mas qual é o melhor recurso? Isso que o Maurício trouxe. Eu estou com esse medo não é mais real nessa vida. Mesmo para a questão de outra vida. Kardec dizia, você quer saber quem você foi na outra vida? Não precisa fazer regressão. Basta você analisar suas tendências. As tendências que você carrega nessa vida. E dentro dessas tendências eu penso também nos medos.
São tendências que a gente tem de ter medo de uma coisa A, de uma coisa B, de uma coisa C, não é? Isso também vem de outra vida. Então é também uma questão para a gente estar pensando quando a gente se depara com esses medos dentro da gente, que muitas vezes, algumas vezes, não tem relação com coisas que a gente viveu nessa vida. Eu acho que de forma geral é só isso. Você quer falar alguma coisa? Eu anotei mais sobre o controle, principalmente na semana passada que a gente comentou da construção do ego. A via da fé é uma forma de dar um sentido para o que escapa do nosso controle que vem do ego. Então é um exercício diário também desse tipo de contato, né? Cerebralmente falando, a gente precisa dar uma via para o nosso cérebro entender aquilo de uma outra forma, para que pare de ficar sempre trazendo as crises ou os ataques de ansiedade, né? E aí o Ronaldo já colocou, inclusive, essa parte espírita bem interessante de que a gente pensa muito sobre os nossos problemas daqui, mas podem ter várias outras respostas aí que, se fizerem sentido para a gente, com certeza vão ajudar. Me lembrei agora, o Maurício estava falando de você desfocar da sua crise de ansiedade, né? E tem um jeito muito perverso que alguns jovens aprenderam a desfocar, que é se mutilando. Então a pessoa está na crise, ela não sabe mais o que fazer, ela se corta, e daí muda o lugar da atenção, e daí a crise passa. Ela acaba dando uma mágica para o corte. Toda vez que ela se corta, a crise de ansiedade passa. Mas na verdade é um jeito perverso de se machucar e não é efetivo. Isso é uma faxina com a mãe, né? Sim, sim. Então é uma coisa ruim, né, que o jovem aprendeu de fazer em si. Maurício, fala da próxima aula. Cleide, que é dirigente do grupo mediúnico, né? Eu costumo... Alô? Está mais forte. Eu sou dirigente do grupo mediúnico e eu estou fazendo uma orientação mediúnica e de repente o espírito envolve um determinado médium numa condição de desequilíbrio psicoemocional muito forte. Muito desesperado, muito nervoso. Está pegando fogo, me tira daqui, preso na ilusão do seu próprio desencarne. Claramente no estado de excitação nervosa e uma crise de ansiedade. Ele está ali e na ilusão da cabeça dele, ele está revivendo o momento do desencarne. Sabe o que eu faço? Eu faço assim, eu pego o médico e falo assim, coloca as mãos na mesa, sente a mesa. Está sentindo a mesa? Agora você vai respirar junto comigo. Respira, conta e solta. O médium vai fazendo isso e vai ajudando o espírito desencarnado que está sendo atendido a, de alguma forma, materializar e tirar o foco desse desequilíbrio emocional interior, e aí ele se tranquiliza e eu consigo conversar com ele, explicar o que aconteceu, que ele saiu daquele pesadelo e que agora ele vai ser atendido no pronto-socorro, no hospital, e a vida que segue, que aquilo era só uma lembrança negativa do trauma que aconteceu, o desencarne, o desenlace do corpo físico dele. Então você vê, essa mesma técnica de materialização física para aliviar o excesso de conteúdo interno, ela é utilizada até para desencarnar. Não é curioso? Não só a doutora Nise da Silveira, no Hospital Psiquiátrico lá no Rio de Janeiro, ela ensinou alguns pacientes que tinham visões de pessoas que os estavam perseguindo, a eles modelarem o rosto no barro. E a partir do momento que eles passavam a modelar o rosto que eles enxergavam nas crises, né, fora, no barro, aquela crise passava e ele teve e os pacientes tiveram uma grande diminuição no transtorno, porque agora eles podiam tocar,
apertar, quebrar, bater. Não era mais algo efêmero, abstrato, né, de fora. Era algo concreto, físico. Então isso funciona em muitos níveis dentro da gente. Né? A última. Então, na última, a gente vai falar um pouquinho sobre os estados alterados de consciência. Eu vou explicar como é que esses estados funcionam, como a gente atinge esses estados no nosso dia a dia, como induzir a um estado alterado de consciência que corresponde ao estado de transe mediúnico, que em termos de ondas cerebrais é o mesmo estado de hipnose. E aí a gente vai apresentar aqui, dar exemplos. Então, assim, considero uma aula incomum, assim, que não tem em outro lugar, tá certo? Porque a gente vai falar um negócio que não é falado em lugar nenhum. Pronto. Eu tenho uma ideia, eu gostaria de pedir as vibrações de vocês. Assim, do ano que vem, a gente fazer um curso de ano inteiro desses temas. Porque o que o Maurício fala, cara, você pega um dia, dá 6 meses, se você aprofundar, mesmo a nível pessoal. Né? Nós seríamos espíritas mais porretas com esse controle, né? Vibrações. Ano que vem, um curso de ano inteiro. Ano que vem, já vai estar descansado. Nós temos alguns livros, até que número?